Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aí, então. O grupo 4 aí já me conhece bem. O grupo 9, então, eu sou nova por aqui, então muito prazer. Meu nome é Karine. Eu vou estar no apoio aqui da live de hoje, tá? Já passo a bola aí para a prof. Ana Michele. Só queria dizer que qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem estar acionando o chat, ou vocês podem estar me chamando no WhatsApp, pode usar o microfone se tiver alguma dúvida, tá? Estou aí à disposição de vocês. Então, uma ótima tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigada. É muita alegria e muita satisfação estarmos aqui hoje para falar com vocês, nossos colegas professores da região da Amalc, nossa região, aqui nossos vizinhos de Vargem Bonita. Grata também à minha instituição pelo reconhecimento, pelo convite para a gente poder fazer parte desse momento. Nós não somos da mesma regional, a nossa é de Luzerna, Joaçaba, e a gente fica muito feliz em poder estar participando desse momento e estar podendo transmitir, quem sabe, alguns conhecimentos e também adquirir muitos conhecimentos com vocês aqui da região da Amalc. Mas a satisfação maior que a gente tem em estar aqui é porque a gente vai falar de um assunto tão importante, eu acho que um assunto tão maravilhoso dentro das nossas aulas, que é a inclusão. E não tem como a gente falar em inclusão sem falar em amor, sem falar em sensibilidade, sem falar em empatia. A gente está vivendo um momento atípico na nossa vida, que é esse momento de pandemia, que é esse momento de distanciamento social, e que não escolheu cultura, não escolheu religião, não escolheu preferências, nem classe social, e ele nos mostrou que nós somos todos iguais. E inclusão é isso. Inclusão é entender que somos todos iguais nas nossas diferenças. Eu me chamo Ana Michele de Bastiani, eu sou professora do Senai de Luzerna, então, eu moro em Vargem Bonita, cidade vizinha de vocês. Tenho 6 anos de experiência docente, no Senai são 5. Trabalho na área de matemática e administração, não tenho formação nenhuma com educação inclusiva, mas tenho bastante experiência em sala de aula com isso. Talvez seja por isso até que o Senai chamou a gente para fazer, tanto eu como a Ana Andréia, para fazer essas lives com vocês. E eu posso me considerar uma pessoa de sorte quando se fala em inclusão, quando se fala em sala de aula, porque desde a minha experiência, a primeira experiência com educação em sala de aula, eu já tive aluno com necessidade especial. E todos os anos eu tenho. E quando eu não tenho aluno com necessidade especial, eu busco sensibilizar os demais alunos da importância que é a inclusão. Tentar mostrar todas as potencialidades que esses alunos especiais têm. Porque antes de eu trabalhar no Senai, eu tive o desprazer de observar em algumas situações que causavam um certo constrangimento em alguns alunos com necessidades especiais, e o que me deixava mais triste é que essas situações, muitas vezes, elas partiam de professores. Algumas vezes, claro, de alunos, mas na maioria delas de professores. Eu observei algumas cenas que me deixaram muito chateada dentro da escola. Aí, a partir daí, então, eu comecei a buscar algumas metodologias que pudessem incluir esses alunos no processo de ensino-aprendizagem e, quem sabe, torná-los, né, os protagonistas desse processo. E eu acredito que nessa caminhada que a gente está tendo até agora, a gente está conseguindo alcançar isso com êxito. Então, a nossa live de hoje, ela está focada em como garantir que todos os alunos eles tenham acesso ao ensino, como assegurar o aprendizado dos alunos com deficiência, né? Então, a gente vai ter uma parte inicial, que é para explanar um breve histórico sobre o assunto. Nós vamos falar sobre educação inclusiva, vamos falar um pouquinho sobre a escola inclusiva, quais as características dessa escola. Também vamos falar um pouco sobre a atuação do professor, como o pai, como a mãe, como a criança e o professor, eles estão se sentindo nesse momento. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas. Nós vamos trazer algumas ferramentas tecnológicas para que vocês consigam utilizar nas aulas de vocês e torná-las mais atrativas e
tornar esses alunos com necessidades especiais os protagonistas do nosso processo de ensino-aprendizagem. Tanto no momento de aulas remotas, como também nas aulas presenciais. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só peço que alguém me sinalize. Tudo ok. Vamos lá, então. Então, só para iniciar, a gente vai passar um breve histórico sobre a inclusão, para a gente poder entrar nesse processo, entrar nesse ambiente de inclusão. Poucas áreas da educação, como a gente sabe, elas mudou tanto nos últimos 25 anos quanto a inclusão de crianças e de jovens com deficiência. A gente sabe que até por volta de 1980, o normal era manter essas crianças, esses jovens, privados da convivência com os demais. Eles até frequentavam as escolas, mas essas instituições, elas eram exclusivas para crianças, para jovens, ou para estudantes com algumas necessidades especiais. E por muito tempo, o preconceito ele prevalecia e existia uma falsa ideia de que as crianças portadoras de alguma deficiência, elas não eram capazes de aprender. Mais de 2 décadas para cá, essas crianças e esses jovens, eles começaram a ganhar um certo espaço nas escolas. Inicialmente, eles tiveram apenas o direito à matrícula e, de um tempo para frente, entrou em cena a preocupação com a aprendizagem. E isso foi o que abriu espaço para a inclusão. Legalmente, a inclusão ela começou com a Constituição de 1988, quando foi garantido a esses estudantes o direito à escolarização. E estabeleceu que esse atendimento ele deveria ser feito preferencialmente na rede regular de ensino. E como a gente sabe, né, infelizmente, de lá para cá, nem tudo foram flores nesse processo, muitas dificuldades foram encontradas, mas felizmente a gente encontra muitos professores que começaram a tomar iniciativas particulares e que conseguiram provar que essas crianças e que esses jovens, eles conseguem acompanhar o grupo e eles aprendem como os colegas, claro que respeitando as suas limitações, claro que respeitando a sua cultura, eles aprendem como os colegas e eles podem ensinar muito os colegas também. Esse processo de inclusão, ele, no passar dos anos, ele foi passando por diversas adaptações, inclusive adaptações legais. Nós não vamos focar na legislação, tá? A legislação a gente deixa para cada escola que repasse a legislação para os seus professores. E esse processo de inclusão, ele está em constante evolução. Mas quando a gente fala em educação, não tem nada pronto, né? Cada época, cada cultura, ela aprende de uma maneira e nós, professores, educadores, precisamos estar nos adaptando a cada demanda que vai surgindo para que a gente consiga atender com qualidade o nosso aluno. Mas e aí, eu pergunto para vocês, como assegurar o aprendizado dos alunos com deficiência? Então, a resposta, eu acredito que a gente não sabe exatamente qual é, tanto eu como a Ana Andréia, como vocês, acredito que vocês não sabem como assegurar completamente o aprendizado desses alunos, mas a gente vai procurar compartilhar com vocês hoje algumas ferramentas e algumas metodologias que deram certo na nossa caminhada de educadoras até agora e que certamente vão contribuir no desenvolvimento das aulas de cada um de vocês. Para iniciar, a gente trouxe uma contextualização de como é a situação das deficiências no nosso país. Eu acho que é importante a gente saber disso para a gente saber qual é o cenário que a gente vive. Essas informações são dados coletados pelo IBGE de 2019, acredito que são muito importantes quando a gente fala de inclusão. Então, como vocês podem observar aqui nesse slide, 1 em cada 4 pessoas possui algum tipo de deficiência. Se a gente for ver, são muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E isso faz com que as organizações elas se adaptem, porque o perfil do trabalhador ele está mudando.
e com isso algumas ações elas precisam ser realizadas para que se possa atender às necessidades de qualificação e também de inclusão no mercado e no mundo do trabalho. E acredito que isso tem que iniciar na escola, na educação básica. Nós precisamos estar atentos que quanto mais acessos e oportunidades estiverem disponíveis aos nossos alunos, menores vão ser as dificuldades deles. Porque acredito que a deficiência, ela está no meio, e não nas pessoas. E quando a gente fala em inclusão, além da sensibilidade, além da empatia, quando a gente vai falar em escola inclusiva, em educação inclusiva, nós precisamos ter a consciência que é extremamente necessário ressignificar o papel da escola. É a escola que precisa mudar e não os alunos para ter direito a ela. Nós, educadores, a gente assume um papel todo dia de interlocutores. E a gente precisa trabalhar muito a cooperação, a gente precisa trabalhar muito a fraternidade, a gente precisa trabalhar muito a empatia. Tanto a nossa empatia, como a empatia dos nossos alunos, a gente precisa desenvolver neles essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E, claro, sem esquecer a parte do conteúdo, né, de proporcionar interação com o universo e em suas diferentes áreas. Mas e como fazer isso? A gente acredita que se desenvolvermos a concepção de que cada ser aprende de uma maneira e que precisamos aprender a respeitar cada indivíduo como único, acho que esse é o caminho. É se colocar no lugar do nosso aluno, é se colocar no lugar, é fazer com que os colegas se coloquem um no lugar do outro. Esse é o caminho para a gente conseguir ressignificar esse papel da escola nesse momento. Então, as pessoas, elas não existem sem outras pessoas, né? Uma escola inclusiva, ela só vai existir quando toda a comunidade escolar se empenhar e contribuir para o processo de inclusão. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando só do segundo professor, a gente não quer só que o segundo professor tome a frente disso. A inclusão, ela pertence ao segundo professor, claro, mas ela pertence aos pais, ela pertence aos outros professores, ela pertence aos alunos, à direção, à sociedade como um todo. Então, a inclusão, ela não é só do segundo professor. Isso a gente vai focar também, a gente precisa ter muito em mente essa situação. As diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, elas buscam, elas querem uma nova postura da escola, que vem com o intuito de proporcionar ações que favoreçam a integração social e que opte por práticas que sejam diversificadas e que consigam atingir todos os alunos. Na inclusão, a gente precisa ficar muito atento para que as nossas ações elas sejam tocadas de sensibilidade. Muitas vezes a gente planeja, elabora atividades maravilhosas e às vezes a gente não consegue chegar no resultado que a gente quer. Então, o que falta? Talvez falta um pouquinho da gente pensar na situação do nosso aluno. Será que ele está conseguindo fazer a atividade? Ainda mais quando essa atividade ela é proposta sem a presença do professor. Será que ele possui o material necessário? Ele está lá longe? Ele não está aqui junto com a gente? Então, a gente não está conseguindo disponibilizar para ele esse material. Então, quando a gente pensa em ajustes, em adaptação de currículo com os nossos alunos, também em avaliação, em estratégia, a gente precisa conhecer ele, a gente precisa conhecer o nosso aluno, conhecer qual que é a realidade que ele está inserido. E, claro, ter muito claro aonde que a gente quer chegar com aquela atividade que a gente está propondo para ele. Eu acredito que um olhar sensível é o norte para essa caminhada de inclusão. Até mesmo como diz Rubem Alves, né, a primeira tarefa da educação é aprender a ver. E a escola inclusiva? Quais as características essa escola possui? Como que uma escola precisa ser para ela ser inclusiva? Então, nós levantamos alguns
alguns pontos. Acreditamos que grupos de apoio interno local é importante para que a escola seja inclusiva, que ela tenha adaptação e adequação de materiais, que essa escola também oriente, forme pessoas e seja, né, sensibilizadora de pessoas. A gente espera também que essa escola ela tenha tecnologias assistivas e, por fim, a gente espera que essa escola ela seja referência em metodologias. Aí vem a pergunta, eu como educadora me pergunto, acredito que vocês também se perguntem. A minha escola ela não tem toda essa estrutura, ou quando eu preciso usar a tecnologia eu não consigo, porque a minha escola ela não está adaptada. Então, eu asseguro a vocês, meus colegas, que toda escola ela tem estrutura, porque a escola ela é composta por pessoas. E enquanto a gente usar desculpas para não realizar o nosso trabalho com excelência, a gente pode trabalhar no ambiente mais tecnológico possível, que nós não vamos conseguir fazer nada de diferente. E eu falo isso tanto para vocês como para mim, eu tenho também esses questionamentos, a gente não trabalha... A gente não enfrenta nas nossas escolas um paraíso, mas também a gente não pode usar isso como uma desculpa para não fazer um bom trabalho. Eu acho que tudo depende da gente mesmo. Quando eu estou quase desanimando, quando eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não tenho material suficiente, ou porque a tecnologia não está disponível a todo momento, ou porque aquele ambiente não é o ambiente certo para aquilo, eu sempre paro e dou uma olhadinha nessa explanação do Cortella, que eu acredito que me norteia muito nessa minha caminhada como educadora, que é faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, em resumo, a escola que eu sonho, ela depende só de mim. E para provar que isso é verdade, a gente estava fazendo uma live com as professoras lá de Antônio Carlos, da Regional de Tijucas, e durante a live a gente comentou isso, e uma prof compartilhou com a gente algumas fotos de algumas atividades que ela confecciona para os alunos que ela atende lá na escola onde ela trabalha. E como vocês podem ver, são materiais simples, materiais que a gente tem no nosso dia a dia. Isso vem para comprovar que não precisa eu ter um ambiente mais tecnológico, eu não preciso ter uma disponibilidade muito grande de materiais para que eu consiga fazer diferente. Eu consigo fazer diferente com um pedaço de EVA, eu consigo fazer diferente com uma tampinha de garrafa PET, eu consigo fazer diferente com muitos materiais, com um palitinho de picolé, e eu consigo trazer isso para o meu aluno com qualidade. Então, esses materiais ela confeccionou com essas atividades, né, com alguns materiais, até mesmo em alguns momentos recicláveis, e ela consegue trabalhar a inclusão bem tranquilamente com os alunos dela. Então, só trouxe as imagens para vocês para comprovar que mesmo a gente consegue dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor com as condições que a gente tem, não vamos ficar esperando aquele milagre que a gente sabe que nunca vai chegar, né? Então, a escola que eu sonho, ela depende de mim, né? Então, e o professor? Onde que ele entra nesse processo de inclusão? Então, a gente levantou alguns pontos que nós achamos importantes. Cabe ao professor construir algumas propostas de ensino que sejam inovadoras, que sejam capazes de garantir o engajamento de todos os alunos. Também a gente acredita que é importante que o professor ele facilite o acesso à informação, já que somos mediadores, né? Então, acho que a gente tem que tornar as coisas mais fáceis. Também o professor, a gente acha importante que ele esteja aberto a mudanças, vamos parar, né, às vezes, de reclamar por não conseguir ou porque está acontecendo alguma coisa que não estava previsto, e vamos estar abertos a essas mudanças. E também, por fim, quando se fala em inclusão, cabe ao professor ser um indivíduo reflexivo, comprometido e também agir com responsabilidade. Porque, como as aves,
as pessoas, elas são diferentes nos seus voos, mas elas são iguais no direito de voar. E nesse momento de pandemia, quando a gente fala em inclusão, nós não estamos apenas tratando daquele aluno que tem uma dificuldade intelectual ou uma dificuldade física. Nesse momento, quando a gente fala em inclusão, a gente quer tratar também daquele aluno que não tem acesso às tecnologias ou daquele aluno que não mora com os pais. Muitas vezes os pais também são analfabetos. Também tem aquele aluno que os pais, eles trabalham o dia todo e não tem tempo de auxiliar nas tarefas. Então, a gente acredita que nesse momento, incluir é ser claro nas atividades, é se disponibilizar para amparar o aluno sempre que necessário, é compreender que ele tem potencialidades e que mesmo que não saia do jeito que a gente quer, é respeitar a individualidade de cada um e saber que ele está dando o seu melhor. E também acredito que a gente precisa elogiar os nossos alunos, mas não elogiar só aquele trabalho perfeito. Até porque o trabalho perfeito a gente não sabe se é ele que está fazendo, ou se é o pai, ou se é a mãe, se é o irmão, se é o tio, quem está fazendo, né? Elogiar cada passo dado pelo nosso aluno, por menor que ele seja. E agora? Como assegurar o aprendizado do aluno com deficiência em um momento de aulas remotas? Então, como que o aluno ele está se sentindo e os pais, como que eles estão se sentindo nesse momento? Então, a gente precisa tomar muito cuidado agora, que não está sendo fácil para nós professores, mas também não está sendo fácil para os nossos alunos e nem para a sua família. E eu venho aqui falar agora para vocês como mãe, eu acredito que está sendo muito mais difícil nesse momento como mãe do que como professora. Porque muitas vezes a gente se vê sem saber para que lado tomar para ensinar os nossos filhos, né? Que a gente sabe ensinar os filhos dos outros, os filhos da gente a gente não sabe. E eu sou professora, eu tenho bastante experiência já, né? Já tenho bastante não, mas já tenho um certo tempo de experiência, 6 anos de docência, e eu não consigo ensinar meu filho. Então, imagina para aqueles pais que não têm acesso, que não tiveram acesso à educação, para aqueles pais que não tiveram acesso à escola, o tanto que está sendo difícil para eles nesse momento, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar do nosso aluno, principalmente o nosso aluno com necessidade especial, porque o processo de ensino-aprendizagem, ele já é difícil quando a gente está lado a lado. Imagine quando a gente não pode estar lá, presente, do lado do nosso aluno, pegando na mão dele quando ele precisa, esclarecendo as dúvidas que vão surgindo. Então, imagine que para ele deve estar sendo muito difícil, né? Então, a gente precisa nos atentar também que muitas das nossas crianças, elas não têm um acompanhamento assíduo dos pais, por diferentes motivos que não cabe a gente julgar, mas que fazem parte da realidade de grande parte dos nossos educandos. Muitas vezes os pais estão ausentes, muitas vezes os pais não conseguem auxiliar, então a gente precisa estar atento a isso, né? Cobrar de uma maneira que não deixe o aluno, de uma certa forma, traumatizado com o que a gente está mandando para eles, né? E para poder entender um pouquinho de como que os nossos pais, como que os nossos educandos e professores estão se sentindo nesse momento, a gente separou para vocês um depoimento da prof. Eliane Pérez Mendes. A professora Eliane, ela é aqui do município de Vargem Bonita, ela trabalha no município e no estado, ela é professora de arte e a gente convive aqui com ela. E nós trouxemos o depoimento dela, porque quando a gente fala em adaptar atividade, ou quando a gente fala em ensino em aulas remotas, a gente fica muito tocado com ela, porque ela tem uma menina que se chama Belinha. Então, a prof. Eliane é a mãe da Belinha, e a Belinha, ela é uma princesa que possui algumas necessidades especiais. Então, eu vou ler o depoimento da prof. Eliane para vocês. Enquanto mãe, são vários os desafios. Minha filha compreender que não estou de férias e preciso trabalhar de forma remota. E tenho que preparar as aulas. Ela está na fase de alfabetização. Então, está bem difícil compreender que precisa fazer as atividades que não sejam na escola. Está muito complicado a questão do isolamento,
pois ela fazia a fisioterapia e ecoterapia e está muitos meses sem. Enquanto professora, tenho muita saudade dos abraços, das recepções calorosas na chegada da escola, das conversas em sala de aula. Mas tudo isso está sendo um desafio, em todos os sentidos. Aprendi muitas coisas que a profissão e a ocasião está exigindo. E com isso, a gratificação é enorme. Tive que me reinventar de várias maneiras. Resumo a quarentena em algumas palavras. Empatia, pois sou mãe e sei o que os pais estão sentindo nesse momento. Comprometimento, principalmente com os meus alunos queridos. E aprendizado, enquanto profissional da educação e mãe nesse momento tão difícil. Mas vou sair dessa situação com muito mais amor pelo que eu faço e com certeza mais próxima de alunos e pais, porque a proximidade, mesmo que pela tecnologia, hoje já é uma realidade muito positiva. Professora Eliane Pérez Mendes, a Prof. Preta, como a gente costuma chamar ela. Então, com esse depoimento da prof, a gente consegue entender que o que a nossa profissão ela exige de nós. São desafios diários, e agora mais intensos, né? E para auxiliar e, quem sabe, facilitar o acesso às informações por parte dos nossos alunos e também facilitar que nós, professores, que vocês, professores, levem essas informações até os alunos, nós trouxemos para vocês algumas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas nesse momento. Boa tarde, Ana Michele. Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui, como a Ana comentou no início da live, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado que é a inclusão. Eu me chamo Ana Andréia Silvestre, trabalho no Senai já há 5 para 6 anos, né, no Senai de Luzerna. Entramos juntas, eu e a Ana Michele. Trabalho na área de informática e gestão. A minha formação é voltada para a informática, mas a gente trabalha com o curso do assistente administrativo. Além da minha formação na área de informática, eu sou prof de artes do município vizinho, aqui de Vargem Bonita, que é Catanduvas. Então, trabalho na rede municipal de Catanduvas. A minha história com a inclusão, ela começa quando eu assumi a aula de artes ali em Catanduvas. Então, vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo, que a partir daí eu comecei a refletir um pouco mais sobre a inclusão. Logo que eu comecei a trabalhar, né, com a aula de artes, eu tive, né, me deparei com uma aluna que possuía algumas necessidades especiais. Era uma aluna do 5º ano e devido a um tumor que ela sofreu, ela acabou adquirindo algumas dificuldades na parte motora e na parte cognitiva. Quando a diretora, a coordenadora me apresentou a aluna, eu fiquei aparentemente tranquila, porque na nossa escola a gente tem o segundo professor. O segundo professor, ele auxilia, né, o aluno. Então, para mim, estava tudo certo. Tinha o segundo professor que ia me auxiliar. Uma professora muito competente, por sinal, muito responsável. Quando chegava perto do dia da aula, se eu não procurava ela, ela me procurava, pedia atividade que eu ia trabalhar com eles, aí ela adaptava toda a atividade para a aluna, né? Então, bem tranquilo. Porém, um dia a professora voltou. E adivinhe, justo na aula de artes, na sexta-feira. Eu tinha a primeira e a segunda aula com a turma. Quando eu cheguei na sala e vi que ela não estava, prontamente eu fui falar com a diretora, né, para pedir auxílio. Ela me disponibilizou a ajuda da estagiária da biblioteca. Então, caso eu precisasse, ou ela precisasse, no caso, ir ao banheiro, aí
a estagiária da biblioteca me auxiliaria. Tudo certo, né? Então, comecei a minha aula. Eu lembro bem que no dia eu estava trabalhando uma releitura. E como toda releitura que eu trabalho, eu coloco a imagem da obra maior no quadro, colorida, começo a falar sobre a obra, sobre a vida do autor, depois começo a fazer uma leitura da imagem, normalmente, né? Fui trabalhando minha aula normalmente. De repente, eu olhei para a aluna e ela estava de cabeça baixa, aparentemente não ouvindo nada do que eu estava falando, estava sem reação alguma. Continuei explicando mais um pouquinho, observando ela. Percebi, então, que eu precisava tomar alguma atitude. Fui até ela. Aí pensei comigo, eu vou levar para ela o meu caderno de planejamento, porque aí já tem até algumas anotações, né? Ela pode auxiliar a ela. Levei o meu caderno de planejamento até ela, mas mesmo assim não teve reação alguma. Aí eu fiquei pensando, né, o que está acontecendo com ela? Porque nas primeiras aulas sempre a prof conseguia com que ela fizesse atividade. Foi então que uma coleguinha que estava sentado no lado dela me falou assim: prof, a aluna, não vou falar o nome dela para não expor ela, a aluna não consegue enxergar como nós. A aluna, prof, ela precisa tudo ampliado. A prof dela, às vezes, amplia e cola com fitas, folhas, a folha A4, para ela conseguir fazer atividade. E também, prof, a prof dela explica bem pertinho do ouvido dela para ela conseguir entender. Do jeito que a senhora está fazendo, eu acho que não vai dar certo. Sabe, pessoal, naquele momento eu me senti sem chão. Porque a colega conhecia mais a minha aluna do que eu. Isso aí, a minha aluna. Foi a partir desse momento, a partir dessa experiência, que me fez refletir que, infelizmente, existem muitos professores que acham que o aluno com necessidades especiais é somente do segundo professor. Que acham que o segundo professor que se vire, ele que adapta a atividade. Eu tenho tanta coisa para planejar, eu não vou ficar planejando mais uma coisa para aquele aluno. Posso até estar exagerando aqui na minha fala, mas eu já presenciei situações bem parecidas, sim. E a gente precisa colocar na nossa cabeça que o aluno que possui alguma deficiência, ele não é somente do segundo professor. Ele é aluno de artes, ele é aluno de educação física, ele é aluno de história, ele é aluno de matemática, ele é aluno da escola. E eu, professor, que sou o mediador desse conhecimento, que eu sei os conteúdos que eu preciso repassar, que eu sei as habilidades que ele precisa adquirir, eu preciso pensar nele, sim, na hora do meu planejamento. Eu preciso pensar em atividades que incluam ele no processo de aprendizagem. Porque se toda aula eu passo uma atividade e ela é adaptada para ele, ele faz uma outra totalmente diferente, eu não estou incluindo ele. Eu estou excluindo. Então, a gente precisa pensar, como a Ana falou, com muita sensibilidade na hora do nosso planejamento. A turma que possui um aluno com necessidades especiais, ela é uma turma toda especial. Os valores que os colegas adquirem convivendo com esse aluno, aceitando as diferenças, quando esse processo é feito de maneira correta, coerente, os valores que os colegas vão levar são valores
inesquecíveis que eles vão levar para a vida toda. E é esse o nosso papel de professor, né? Proporcionar aprendizagens para a vida toda. Então, eu quero deixar para vocês um pedido. Quando vocês forem planejar, fazer o planejamento de vocês para uma turma que tem um aluno especial, olhem para esse planejamento e procurem possibilidades de incluir a todos. Não é que eu estou pedindo para vocês fazerem mais um planejamento. Eu sei, como eu falei, eu sou prof de artes, de informática, eu tenho aproximadamente 300 alunos. Eu sei que não é fácil você estar planejando e replanejando. Com essa pandemia, a gente teve que replanejar tudo, né? A gente teve que fazer mais planejamento, readaptar tudo. Então, eu não estou pedindo para fazer 7, 8 tipos de planejamento, mas sim ver dentro dele a possibilidade de incluir a aprendizagem para todos, né? De incluir o aluno com deficiência nas suas atividades. Lógico que nem todos os conteúdos a gente consegue realizar uma atividade que inclua toda a turma. Porém, quando vocês tiverem a oportunidade e conseguirem adaptar, façam isso, que assim, com certeza, o processo de inclusão na tua sala vai estar sendo efetivamente, vai estar acontecendo efetivamente. Bom, mas e agora com as aulas remotas, né? A gente sabe que tem alunos que ainda não têm acesso à tecnologia, mas a grande maioria a gente está repassando a eles através da tecnologia. Então, a gente separou alguns aplicativos, né, algumas ferramentas tecnológicas para passar a vocês para auxiliar nesse processo. Vocês vão perceber que a gente vai falar de vários aplicativos. Por que que a gente não escolheu somente 2 ou 3? Porque a gente fez uma pesquisa, né, com as secretarias da educação e foram identificadas várias deficiências. Mas analisando os grupos, não é um grupo somente de um município. Vocês estão todos juntos, né? Então, ficou bastante deficiências, né? Alunos com deficiências nos grupos que a gente está explanando a live. Então, a gente optou por dar várias dicas para vocês de aplicativos. Fica como tema para vocês escolherem o aplicativo mais coerente com a realidade, né, de vocês, baixarem o aplicativo, e aí na segunda-feira a gente tem o Tira Dúvidas. Aí a gente vai abrir alguns aplicativos, ver o funcionamento, e aí a gente vai estar disponibilizando o chat, o microfone, para vocês pedirem sobre o aplicativo que vocês mais, no caso, assim, precisam no momento. Ok? Antes de mostrar as dicas de aplicativos, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular, onde eu vou falar sobre a acessibilidade que a gente tem nos nossos celulares, que não precisa baixar aplicativo ou programa nenhum. Em aproximadamente 90% dos celulares, 95%, esse pacote já vem instalado no celular. Então, vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Então, assim, o pacote de acessibilidade que eu comentei, ele é um conjunto de aplicativos que possibilita que todos os usuários do sistema possam executar as mesmas ações. Facilita o uso do smartphone,
por pessoas com dificuldades de audição, visão e outras limitações. Aonde que vocês irão encontrar ele? Vocês precisam ir até as configurações do celular de vocês. Eu estou com o Android, mas no iOS também tem disponível. Pode mudar um pouquinho o nome da ferramenta, mas é padrão dos celulares. Vocês vão encontrar, então, o menu Acessibilidade. Esse ali que tem, digamos, um homem de braço aberto ali. Você vai clicar nele e aqui você vai poder verificar quais os aplicativos, quais os recursos que o teu celular tem disponível. Primeiramente, eu tenho ali serviços transferidos por download. Esses serviços são aplicativos que eu baixei. Então, provavelmente no celular de vocês vai estar diferente. Mais abaixo, eu tenho os leitores de tela. Esses leitores de tela, ele auxilia para as pessoas que não conseguem visualizar direito, né? Não possuem dificuldade na visão, e aí tem dificuldade na hora de abrir aplicativo, na hora de ver conversa. Então, ele lê a tela do celular para você. Qual que é a diferença de um e de outro? O primeiro é o selecionar para ouvir. Sempre que você clicar em cima dele, vai ter ali toda a descrição do serviço. Aí fala, ó, quando o recurso selecionar para ouvir estiver ativado, você pode tocar em itens específicos da tela e ouvir a leitura deles em voz alta. Eu não consigo ativar aqui, no caso, se eu ativar não vai sair o som, porque eu estou usando o áudio do celular para apresentação. Então, eu não vou poder testar aqui para vocês verem. Mas é somente ir lá em cima no usar serviço. Qual que é a diferença entre esse e o talkback? O selecionar para ouvir, você precisa clicar em cima do que você quer ouvir. Já o talkback, não. Se você ativar ele, tudo que aparecer na tela do celular, ele vai ler para você. Então, tudo que tiver, ele vai indo por sequência e vai lendo. Essa que é a diferença. Mas sempre olhem a descrição ali que tem todas as informações. Logo abaixo, vocês têm a parte aqui da tela. Então, a parte da tela tem o tamanho da fonte, que eu consigo aumentar o tamanho da fonte aqui no meu celular. Temos também o tamanho da exibição. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os ícones. Aumenta o tamanho. Então, para quem tem baixa visão, vai auxiliar bastante. Temos o tema escuro. Quem prefere o celular com tema escuro. Tem o ampliação. Como que funciona o recurso da ampliação? Você consegue ampliar um texto ou a tela que você tiver no celular, né? Tiver aberta, tem a opção de tocar com toque triplo, ou seja, se você ativar, toda vez que você der 3 toquezinhos rapidinho na tela, vai aumentar o zoom da tela. E tem o ampliar com atalho, que eu vou clicar em cima dele. Então, ampliar com atalho, descreve o serviço, eu vou ativar ele para vocês entenderem como que funciona aqui o ampliar. Ele está me dizendo que assim que eu ampliar, né, que eu ativar, vai ficar o botão acessibilidade e é só clicar em cima dele para poder ampliar. Então, vou dar um OK. Notem que no meu celular aqui embaixo
já apareceu o ícone da acessibilidade. Então, eu quero ampliar. Cliquei, o meu celular ficou com uma borda laranja, né? Então, se eu clicar agora em cima, eu consigo aumentar. Clicando no mesmo ícone, eu consigo desativar. Vou desativar o serviço. Então, este é a ampliação. Aí eu tenho também a correção de cor, inversão de cores, ponteiro do mouse, quando eu utilizo, posso utilizar um mouse externo. Tenho aqui também, bem interessante, os controles de interação, o acesso com o interruptor. Digamos que o meu aluno necessite de um teclado adaptado em braille para ele. Eu posso adaptar esse teclado e conectar, configurando aqui nos controles de interação, aqui no acesso com o interruptor. Ou digamos que ele precisa de um mouse adaptado, também é através dessa configuração. E eu tenho ali também o menu de acessibilidade. Esse menu, o que ele vai fazer no meu celular? Vou ativar ele. Então, permitir. Está me dizendo que vai aparecer o ícone. A partir do momento que eu ativei o serviço, quando eu clicar aqui no menu de acessibilidade, ele me traz alguns atalhos. Por exemplo, liga e desliga, diminuir e aumentar volume, em relação ao brilho, diminuir e aumentar, tela de bloqueio, ir direto para as configurações e a captura de tela. Então, fica mais acessível para encontrar esses aplicativos, essas funções. Então, vou parar aqui. Eu sugiro que vocês explorem a acessibilidade do celular de vocês, porque, como eu falei, pode mudar algumas configuraçõezinhas, né? Algumas ferramentas. Mas tem bastante coisa aí bem legal, que talvez você nem precise baixar aplicativo no teu celular, né? Ou indicar para o teu aluno, sendo que você já tem aí no celular de vocês instalado. Então, agora, como eu falei antes, eu vou parar a apresentação do meu celular e vou apresentar as dicas que a gente separou para vocês. Essas dicas, a Ana Michele vai colocar para vocês ali no chat o link do documento, onde vocês também podem acompanhar e acessar posteriormente. Eu vou manter a minha câmera desligada porque a minha internet está falhando um pouco e assim a qualidade do áudio fica melhor. Qualquer coisa pode me chamar. Estão vendo a minha tela? Ok. Sim, Ana. Tá bom, então, obrigado. Então, a primeira dica de aplicativo, ressaltando que esses primeiros aplicativos é uma seleção que eu e a Ana Michele fizemos. Posteriormente, a gente vai passar algumas dicas de um e-book desenvolvido pelo Senai. Então, as notas Keep. Esse é um aplicativo do Google. Talvez vocês já tenham visto ele em outras lives aqui do Desperta Digital. Mas a gente separou ele, por quê? Porque, como é um aplicativo usado para anotações, a gente pode indicar ele para os alunos com TDAH. Pois, como o aluno possui dificuldades na concentração e esquece muito fácil dos seus afazeres, é uma forma dele anotar tudo o que ele precisa fazer durante o dia, as tarefas. Enfim, ele vai auxiliar, né, ajudar a lembrar do que o aluno precisa fazer.
Ele também é bem acessível, principalmente para quem não consegue digitar, não consegue escrever no aplicativo. Ele tem essa opção do adicionar nota por comando de voz. Você clicando ali no ícone do áudio, você vai adicionar a tua nota através de um áudio. Quando você quer lembrar dela, né? Você configura o aplicativo, linka com a agenda do Google e você pode colocar, inclusive, alarme, né? Coloca o alarme que tem, como eu coloquei ali, dentista. Coloca o alarme do dentista para despertar ali, eu coloquei 8 horas, colocar para 7h30 lembrar. Então, tem várias configurações que vocês podem estar fazendo, inclusive essa ali do adicionar nota por comando de voz. Aí tem a lista de verificação, adicionar desenhos, nova imagem, e dentro da hora que você vai inserir aqui a anotação, você pode colorir, né? Igual você fazer um post-it, né? Tem aqui várias cores. Você pode enviar para alguém, adicionar colaboradores, né? Compartilhar, igual a gente faz lá no Drive, por exemplo. Então, essa é uma dica. A próxima é o amplificador de som, que é um aplicativo que pode ser usado para auxiliar os alunos com dificuldade na audição. Com ele, a gente pode amplificar os sons ao nosso redor, sem amplificar os ruídos. Então, a tela dele é bem simples mesmo, a tela, onde eu tenho aqui o volume do som, o ruído, que eu faço a configuração, e a fonte. Se eu quero pegar o som do celular internamente, né, do que acontece no sistema, ou se eu quero que o aplicativo pegue fontes externas, o que acontece ao meu redor. Eu fiz um teste com fontes externas, com a batida de uma caneta na mesa. Aparentemente um som insignificante, né, um som baixinho, mas ele amplifica bastante no aplicativo e com certeza vai auxiliar os alunos que têm essa dificuldade aí na audição. A outra dica, também um aplicativo do Google, que é o Google Lens. Com o Google Lens, você pesquisa o que vê. A partir do momento que você clica nele, ele já abre a câmera do teu celular, né? E você pode realizar várias configurações aí. Uma delas é o tradutor, aonde se você tiver um texto em inglês e você quer traduzir ele automaticamente, simultaneamente, você só vai mirar o teu celular para o texto, bater a foto e automaticamente o texto já fica traduzido na tela do teu celular. A outra opção é o copiar texto. Você pode copiar texto batendo a foto do texto, seja ele digitado ou manuscrito. Então, se eu tenho uma frase que eu escrevi e quero transformar ela para o digital, quero deixar ela digitada, digamos assim, eu posso bater a foto, o aplicativo digita para mim. Aí eu tenho a opção de selecionar e eu posso colar no documento que eu quiser. Esse do meio eu pesquisar através de foto. Então, eu quero realizar uma pesquisa e eu não sei bem o que eu quero pesquisar. Por exemplo, digamos que eu vá a uma floricultura e me encante por uma flor, mas eu não sei o nome. Eu posso utilizar o aplicativo. A partir do momento que eu bato a foto da flor, ele já linka toda a pesquisa sobre aquela flor. Ele me diz o nome da pesquisa, o preço, tudo sobre ela. Então, você pesquisa só batendo a foto. Também você pode fazer isso pesquisando através de imagens salvas na tua galeria. A outra dica é o transcrição instantânea,
que é um conversor de voz em tempo real. Então, vamos imaginar que tem um aluno com deficiência auditiva e você quer se comunicar com ele, mas você não consegue falar com ele em Libras, digamos assim. Ele pode abrir o aplicativo, tudo o que você escrever, ele vai conseguir ler. Então, facilita a comunicação. O aplicativo é essa tela aqui. A partir do momento que você escreveu, ele já vai aparecer o texto. Que você escreveu, não, que você falou. A partir do momento que você falou, ele vai traduzir para o texto. Outra dica é o Rotina Divertida. Esse aplicativo, a gente pode utilizar ele com os autistas. Como todos sabemos, a rotina é muito importante para esses alunos, né? Então, como que funciona a Rotina Divertida? Você vai baixar o aplicativo no teu celular, se cadastrar como administrador e você vai criar a rotina. Aí você vai pedir para o teu aluno lá na casa dele baixar também o aplicativo e ele entrar como dependente. No teu celular, você vai ali no menu, vai gerar um código e o aluno colocando esse código lá no celular dele, na casa dele, ele vai ter acesso a toda a tua rotina. No link que a prof passou ali para vocês, vocês têm o link do site. Então, você pode acessar o site, se você gostou do aplicativo. Ele tem várias informações, inclusive, ele tem um vídeo explicativo de como utilizar o aplicativo. Ele é bem legal mesmo, tá? Eu falo para vocês porque eu baixei aqui e fiz um teste com a minha filha para ela me ajudar nas rotinas da casa. E dá bem certo, porque daí a gente pode colocar a recompensa com estrelinhas. É bem interessante. A última dica nossa, então, seria o Palma Escola. O Palma Escola, em um resumo geral, ele é um aplicativo para apoiar na alfabetização. Ele, na realidade, é um projeto, né, que resultou com o aplicativo. Esse projeto tem todo o embasamento científico, né, tem estudos da neurociência, e ele é bem legal. Também, como tem o site, eu disponibilizei o link do site para vocês conhecerem mais sobre ele. Fala do projeto, fala como fazer o download dele. Tem aqui as telas, se você quer conhecer um pouco do aplicativo. Ele é bem interessante porque ele é interativo com o aluno. Então, quando o aluno está jogando, digamos assim, no aplicativo, o aplicativo está falando com o aluno. Então, na questão ali do som também, que é muito importante, né, para o aluno, o aplicativo vai estar auxiliando. Mesmo que vocês não tenham alunos, né, com deficiência neste quesito aí da alfabetização, mas vocês podem sugerir também para aquela turma que está em processo de alfabetização. Eu acho que tudo vem a agregar aí conhecimento. Então, até agora, foram dicas separadas por nós. E agora, a Ana vai disponibilizar para vocês o link de um e-book. Esse e-book ele foi desenvolvido pelo Senai, onde ele tem várias dicas de ferramentas tecnológicas, dicas, inclusive, de WhatsApp, né, que vocês podem utilizar. E tem, se eu não me engano, 20 ou 22 aplicativos, dicas de aplicativos, alguns até pagos, né? Os que a gente apresentou agora, nenhum é pago, todos são gratuitos, mas no e-book tem acho que 2 ou 3 pagos, mas tem bem certinho o valor e as informações.
Para não ficar muito cansativo, a gente separou somente alguns, né, que foram os que a gente já utilizou e que a gente acha bem coerente aí com a nossa realidade. Então, o que a gente separou do e-book foi o 1, que é o HandTalk. Ele é um aplicativo que traduz para Libras tudo que a gente escreve, né, ou fala. Então, no aplicativo tem a opção de você mandar um áudio ou você escrever. Aí você dá um enviar lá no aplicativo e o personagem Hugo traduz para Libras o que você colocou. Ele é bem interessante que você pode mandar, inclusive, recadinho para o aluno, nesse momento, assim, que a gente está distante dele. Você pode colocar a frase no aplicativo e aí colocar para compartilhar. O aplicativo gera uma animação do personagem e você pode enviar tranquilamente por uma rede social para o teu aluno. A outra dica é o Veja Maior e Melhor, que é a dica 2 do e-book. É um aplicativo parecido com aquele que a gente viu na acessibilidade de ampliação. Através dele, você consegue aumentar o tamanho das letras e também aumentar o brilho e o contraste. A gente pode, inclusive, utilizar ele nas aulas presenciais, quando o aluno com baixa visão tem dificuldade, né, de fazer a leitura. Aí também a gente separou o 4, que é o Guia de Rodas. É um aplicativo que te mostra lugares próximos a você que são acessíveis para cadeirantes. Então, você ativa a localização do teu celular e o aplicativo procura locais de fácil acessibilidade para cadeirantes. Separamos também a dica 8, que é o Enxergue pelos Olhos dos Outros. É um aplicativo que permite que um voluntário enxergue através da câmera do celular de um deficiente visual e o ajuda a identificar objetos em tempo real. Então, olha aí, até no aplicativo a gente consegue observar a empatia, né? Então, alguns voluntários conseguem auxiliar quem tem deficiência visual. A gente separou também o 9. Esse, na realidade, não é bem um aplicativo, mas sim uma plataforma que a gente acessa pelo computador. Dá também pelo celular, mas a gente consegue pelo computador, acho que até é mais fácil. Ele coloca a legenda nos vídeos. Então, imaginem que você produziu um vídeo muito legal, mas na turma tem um aluno surdo. Se você enviar esse vídeo para a turma, não vai conseguir incluir ele. Então, como que você vai fazer para que ele tenha acesso ao vídeo? Você vai colocar a legenda. Então, você pode pesquisar ali no Google, Headliner é a primeira opção. Vai pedir para você cadastrar um e-mail, pode ser a tua conta do Google mesmo, né? Você pode acessar. E aí lá vai seguindo os passos. Tem um passo lá que pede para você subir o arquivo, ou seja, escolher o arquivo. Você vai pegar o teu vídeo, vai subir para o site e você vai dando um próximo. O aplicativo, ou melhor, a plataforma e o programa vai gerar a legenda automaticamente do teu vídeo. É muito rápido, é questão de 2, 3 minutinhos. Aí o teu vídeo já fica com a legenda, vai ter a opção no lado de exportar. Você vai baixar o teu vídeo prontinho com a legenda e também vai uma cópia para o e-mail que você cadastrou do teu vídeo já legendado. Então, é uma opção legal também para deixar com que todos os alunos tenham acesso, no caso aqui, aos vídeos. Também separamos a 11, que é o Via Opta. Esse aplicativo
ele é legal para a gente fazer até uma dinâmica quando a gente estiver no presencial, para os alunos se ponharem no lugar do outro. Então, a gente tem na turma desse ano ali em Campina da Alegria, a gente tem uma aluna que ela pediu para sentar na frente, porque ela não enxerga muito bem. Aí começou os comentários, né? Ah, porque ela é metida, porque ela é puxa-saca da prof e tal. A gente fazendo essa dinâmica, com o aplicativo, os alunos vão conseguir enxergar com as doenças. Eu baixei ele e dá uma coisa assim muito ruim na gente, porque só mesmo quem convive com a doença visual consegue saber o quanto que é ruim. Então, só de eu perceber através da tela do meu celular, eu já comecei a pensar um pouco mais aí no que essas pessoas convivem, né? A questão aí da empatia. E a última dica aqui que a gente separou é o Let Me Talk, que é parecido também com o que a gente tem lá na acessibilidade, que é o Fale por meio de imagens. Você cadastra a imagem e dá um nome para ela. Depois, quando o aluno clicar na imagem, o aplicativo vai ler referente àquela imagem, segundo o que você cadastrou. Quanto à informação, né, pessoal? Como eu falei, são vários aplicativos e peço para que vocês abram o link do e-book, leiam com calma, tem vários aplicativos lá que a gente não citou, que são aplicativos muito bons, muito úteis, né? E peço para que vocês baixem, como eu falei antes, o que tem mais a ver com a individualidade do aluno, que na segunda a gente vai explorar um pouco mais sobre eles. Ana? E nas aulas presenciais, né? Então, a Ana passou alguns aplicativos que vocês podem utilizar agora nas aulas remotas. Com certeza, vocês podem utilizar também quando voltar ao presencial. Mas e aí, como garantir, né, que essas aulas nossas, elas sejam inclusivas e como garantir também a participação efetiva dos nossos alunos durante as nossas aulas? A gente trouxe para vocês algumas das tecnologias, das metodologias, aliás, que a gente usa nas nossas aulas e que dão super certo. Eu acredito que se vocês utilizarem também, vai dar certo nas aulas de vocês. A partir da narrativa, né, de que a inclusão, ela não depende apenas do segundo professor, mas ela depende também de toda a comunidade escolar, e essa comunidade, ela abrange pais, abrange alunos, abrange professores, e tudo isso em harmonia com a sociedade, e também com o intuito de desenvolver uma certa sensibilidade nos nossos alunos, tornando pessoas melhores. A gente acha que é sempre importante buscar a participação efetiva de todos os nossos alunos da turma, até mesmo na elaboração das atividades. E pensando dessa maneira, a gente desenvolveu um projeto para trabalhar em parceria com a APAE, aqui do município de Vargem Bonita, onde os alunos do Senai, eles passaram a conviver com os alunos da APAE. E, paralelo a isso, em uma outra turma, a gente tinha 2 alunos com necessidades especiais. E como que a gente trabalhava com esses alunos? Então, nós usamos uma metodologia onde a gente disponibilizava alguns conceitos para eles, respeitando, claro, as individualidades de cada um. E, posteriormente, os alunos, eles confeccionavam materiais, especialmente jogos, de acordo com cada necessidade especial. E, por fim, todos interagiam. E a gente focava muito na questão da repetição, porque nós temos que ter cuidado com a enxurrada de informações que a gente despeja nos nossos alunos. É fundamental que a gente repita o conhecimento e que a gente trabalhe ele de diferentes maneiras, até que o aluno ele consiga fixar esse conhecimento. Também é importante aproximar da realidade. A gente aprende com mais facilidade quando isso faz sentido para a gente, quando nós podemos usar isso no cotidiano, né? Quando nós podemos usar o que estamos estudando no nosso cotidiano. Isso serve também para os alunos da inclusão. Outro ponto que a gente deixou reservado aqui é a questão do ambiente agradável e que seja silencioso para os alunos. Então, volta
aquele ponto que a gente foca bastante, que é a empatia. A gente só consegue criar um ambiente agradável e silencioso quando a gente tocar de sensibilidade os nossos alunos, para que eles entendam que aquele aluno especial, ele precisa daquele tipo de ambiente para que ele consiga aprender. E também é importante que a gente consiga garantir que o aluno ele se sinta dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Evitando tratar ele como uma pessoa diferente. É como a Ana falou, não somente adaptar o conteúdo para o aluno da inclusão, mas adaptar o conteúdo para a turma toda, né? E pensando nisso, assim, para mostrar para vocês como são as atividades que a gente trabalha com os alunos do Senai, nós trouxemos um vídeo para vocês que é do Lucas e do Rodrigo. O Lucas e o Rodrigo são meninos que estudam no Senai, eles fazem parte da inclusão. O Rodrigo, ele já está inserido no mercado de trabalho, então o meio período ele trabalha na empresa e o outro meio período ele vai para o Senai. E a gente trouxe esse vídeo de uma aula que tinha o objetivo de aprender a utilização de ferramentas manuais na área de mecânica industrial, com o intuito de mostrar para vocês que esses alunos eles recebem as mesmas atividades que os demais alunos da turma, e eles conseguem realizar as atividades tranquilamente. Só um pouquinho, Ana, que eu vou aumentar aqui o meu som. Ok. Opa. Problemas técnicos, né? Aí. Olha, professor Lima. E quando a gente corta a peça, Lucas, ela fica como? Ela fica lisa. Ela não fica com pontas? Fica com pontas. E o que a gente faz para arrumar a peça? Nós usamos para arrumar a peça para usar lima, né? E como que é essas limas? Elas usam, tipo você pega da peça, né? Daí lá você toca a lima em cima. Daí deixa como a peça, Lucas? Daí ela fica lisa, né? Lisa? É. E existem vários tipos de lima? Sim. E cada tem tipo de lima. Para deixar esse trabalho é feito manual. É feito manual, ótimo. Uhum. Legal. Sou Gilberto, meu nome é Rodrigo. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouco da lima manual. Essa aqui é a lima manual que você passa para consertar as ferramentas, né? E aqui temos a lima mecânica. Essa lima mecânica, ela também é utilizada para passar nas máquinas mais pesadas e mais grandes. Ela também é bom. Ela é elétrico, ela vai na luz. E ela também tem as voltagens delas. A voltagem dela é de 220 a 230 volts. E ela vai para uma peça grande. Isso é a vantagem dela. A vantagem da lima de mão, ela vai limar uma peça pequena e ela vai também, é bom, o manuseio dela é na mão. É isso, professor Gilberto. E também temos segurança, né? Segurança, óculos de proteção, capacete, luva. Isso é o ideal para não ocasionar uma lesão no profissional. É isso, professor Gilberto. Um abraço, fique com Deus e um bom serviço.
Então, essa atividade que os meninos que foi mostrado o vídeo dos meninos, é uma atividade que foi feita remotamente, por isso que eles não estão no laboratório. Se for realizada dentro da unidade do Senai, eles participam juntamente no laboratório com os demais alunos. E ela é desse ano, eles não fazem mais parte do administrativo, eles já estão fazendo outro curso de aprendizagem. Nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem algumas atividades práticas que a gente realiza também com os alunos da inclusão e que, de repente, né, sirva de inspiração para vocês, que vocês possam realizar com os alunos de vocês. Tem a atividade do comprar abraços, que está no lado esquerdo do slide. Nessa atividade, os alunos eles participavam de alguns jogos de matemática e que eram sobre o conteúdo operações fundamentais e conjuntos numéricos. Esses jogos, eles foram adaptados pelos colegas, então, o que a gente fez? Primeiro, eu era professora de matemática deles nesse caso, eu passei os conteúdos para toda a turma, o que eu queria, o que eu esperava deles, né, o conteúdo, o conhecimento, eu passei para eles, e, posteriormente, eles buscaram na internet, fizeram uma pesquisa para entender sobre essa deficiência dos colegas deles, então, como que os colegas aprendiam, quais eram as limitações desses colegas, e baseados nisso, e no conteúdo que eles estavam estudando, eles confeccionaram alguns jogos. Os meninos participavam desses jogos, e conforme eles iam participando, eles ganhavam dinheiro. A gente fez algumas cédulas, a gente mandou fazer na gráfica algumas cédulas que eram idênticas às cédulas verdadeiras, e conforme eles iam jogando, eles iam ganhando dinheiro. Aí depois eles tiveram o trabalho, a atividade, a gente deu como atividade, proporcionou como atividade para eles, que eles fossem pelo Senai e comprassem abraços. Então, o que a gente tinha como objetivo nessa atividade do comprar abraços? Que eles aprendessem a manusear o dinheiro, que é algo que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? E como eu falei, como a gente já fala, né, a gente sempre fala que nós, professores, a gente tem que, claro, trazer o conhecimento para os nossos alunos, mas eu acho que a gente tem que preparar eles para a vida. E isso, esse pequeno ato de você aprender a fazer um troco, de você aprender a contar o dinheiro, eu acho que vai ser muito útil na vida deles, para que eles consigam se virar sozinhos, né? E também nessa imagem, a gente tem algumas atividades que foram realizadas na APAI, aqui de Vargem Bonita, onde os alunos do Senai, eles confeccionaram jogos de coordenação motora, eram jogos de raciocínio lógico e alguns outros jogos de interação, todos eles adaptados às necessidades existentes, e eles levaram até a escola para socialização e para uma tarde bem divertida com os alunos da APAI. Como que atividade é essa? É uma atividade simples, não é uma atividade simplesmente jogada ao vento. Eles têm um projeto, eles têm uma situação de aprendizagem, onde eles criam uma empresa por ser administrativo. Aí eles fazem toda essa parte burocrática da empresa, eles entendem sobre categorias, sobre tipos, eles entendem também sobre missão, visão, valores. Então, todo aquele conteúdo programático que a gente tem na nossa emenda. E como é uma empresa de eventos, a prática que a gente realiza é eles colocarem mesmo, né, esses eventos em funcionamento, né? Eles realizam esses eventos. E a gente tem isso com os idosos, com as crianças e também com a APAI. Então, os alunos, eles estudaram as limitações, eles estudaram as deficiências desses alunos da APAI, e baseados nisso, eles prepararam algumas atividades para socializar com os alunos da APAI. E o que a gente quer com isso? A gente quer sensibilizá-los, a gente quer mostrá-los a importância da inclusão, a importância de entender que as pessoas são diferentes, a importância de se sensibilizar com as diferenças e aceitar as diferenças. E isso fez muito sentido na vida dos nossos alunos do Senai, e como a nossa missão ela é transformar a vida do nosso aluno e também prepará-lo para a vida, a gente acredita que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. E para comprovar que a gente conseguiu alcançar nosso objetivo, nós trouxemos um depoimento da nossa aluna do outro ano. Ela se chama Érica, ela é de Irani, talvez alguns dos professores conheçam ela, e ela participou desse projeto. A gente trouxe o depoimento dela, porque quando a Érica entrou
no Senai, nós tínhamos algumas dificuldades de relacionamento com ela, porque ela vinha de um momento muito difícil da vida dela. Ela vinha enfrentando um momento muito difícil. E tá aí também a importância da gente olhar o nosso aluno como um todo, né? Saber qual ambiente que ele está inserido quando ele vem para a nossa escola. E isso fez muito sentido na vida dela. Eu vou deixar rolar o depoimento dela ali. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu me chamo Érica. Eu fui convidada pela Ana para falar um pouco sobre a minha experiência, sobre como aconteceu, sobre o meu sentimento em relação a isso. E eu vou começar a contar sobre como foram os meus encontros com a APAE, mas antes eu acho importante falar sobre o contexto, sobre o que aconteceu antes disso. Quem me conhece sabe que eu perdi a minha mãe em 2018. O ano de 2018 pra mim foi horrível. Eu era uma pessoa que não saía de casa mais, eu não me esforçava mais pra nada, eu tava no fundo do poço. Já não tinha mais expectativa de vida, já não tinha mais planos, não tinha esperança pra nada. 2019 iniciou o ano e eu não tinha plano nenhum. Não tava fazendo nada na minha vida. A única coisa que eu fazia era aula de redação e cursinho. Eu fazia o curso do período da tarde com a Ana. E eu era uma pessoa bem resistente em relação a fazer amizade, em relação a aceitar as coisas vindas de outras pessoas. Enfim, nós iniciamos as visitas, nós trabalhamos com a APAE, creche e idosos. Mas o que mais me toca é a APAE, gente. Se eu pudesse, eu ia viver lá dentro. Vocês não têm noção do sentimento bom que aquele lugar traz, tanto que ensina, mesmo que sem a gente perceber. Enfim, que logo de início eu vi o Kelvin, eu já conhecia ele, porque ele era filho de uma professora minha, mas nós não tínhamos tanto contato, mas ela sempre falou muito bem dele, e eu não entendi o tanto que ele era especial. Aí conheci. Ele é a melhor pessoa do mundo. Se eu pudesse, assim, eu trazia ele pra minha casa e ele ficava morando comigo a vida inteira. Conheci o Chico também, foi uma das pessoas que me marcaram, porque no nosso primeiro encontro ele tinha perdido um amigo dele, então a gente teve que ganhar a confiança dele. Eu vivia pelos dias que eu ia na APAE, porque eles são extremamente especiais, eles são gratos por tudo que vocês fazem por eles. Isso é uma grande lição para nós, porque a gente vive reclamando o dia inteiro sobre qualquer coisa, e eles têm várias limitações, eles têm vários jeitos diferentes, e eles são as pessoas mais felizes que a gente vai conhecer na vida. Isso, toda vez que eu penso sobre isso, eu fico, meu Deus, por que eu reclamo tanto? Eu era a pessoa que reclamava 24 horas por dia porque eu tinha perdido a mãe. De qualquer modo, eu acabei criando um laço com todo mundo de lá, principalmente com o Kelvin, que eu citei na primeira parte do vídeo, sabe da quantidade de minutos que eu tinha que falar. Mas, se vocês puderem visitar, visitem. Quando tem as campanhas da paz, se vocês puderem apoiar, apoiem. É algo lindo, surreal. São as pessoas com os corações mais puros que eu já conheci. Se eu pudesse, eu repetiria tudo de novo, em dobro. Daqui a pouco eu vou começar a chorar, porque eu sinto saudade. Se tem uma coisa que eu sinto saudade é deles. Eu não tenho explicação, não tenho palavra. Só sentindo, só vivendo. E, sinceramente, foi uma das minhas melhores vivências. Algo que eu nunca vou me esquecer. Eu acho que todo mundo que convive, que passa por isso, com certeza sai com outro olhar. Você aprende muito. Então, o depoimento da Érica, ele fala por si, né? Não tem muito que a gente comentar. A mudança que essa questão da sensibilidade fez na vida dela, a mudança como ela conseguiu encarar a vida de uma maneira diferente e como ela conseguiu enxergar as outras pessoas de uma maneira diferente também. Antes de entrar para o processo de escolarização, os nossos alunos, eles trazem e refletem na sala de aula o mundo vivido por eles, né? A sua cultura, os seus valores, os saberes. E, embora muitas vezes diversas vozes se levantam contra a educação inclusiva, afirmando que ela não existe ou que ainda não se efetivou consideravelmente, essas experiências, essas inúmeras experiências que a gente tem de inclusão de alunos com algum tipo de deficiência em classes regulares, isso nos demonstra que todos ganham com a presença deles, né? Todos ganham com a presença desses alunos na escola.
E essa riqueza de diversidade, ela nos estimula para que a gente possa rever a nossa prática docente e rever a maneira como nós chegamos até o nosso aluno. E é possível observar também que essa diversidade ela contribui muito para a nossa formação, ela contribui muito para a formação do nosso aluno, né? Seja a formação humana, seja a formação pessoal, seja a formação profissional. Então, essa diversidade, ela vem contribuindo muito para isso. E só vou finalizar aqui a minha fala, eu vou passar para a Ana Andréia, dizendo que, assim, a gente trouxe muitas ferramentas tecnológicas para vocês, a gente trouxe algumas experiências em sala de aula, algumas metodologias que a gente utiliza dentro da sala de aula, mas não adianta vocês terem acesso a tudo isso se vocês não serem tomados de empatia e de sensibilidade. Não adianta a gente falar em inclusão sem a gente se colocar no lugar do outro, não adianta a gente falar em inclusão sem a gente ser sensível ao outro e sem entender que ele tem as suas limitações, que ele tem os seus problemas, que ele tem as suas dificuldades. Então, com isso eu encerro a minha fala. Eu agradeço de coração vocês por estarem aqui nos ouvindo há 1h30, e parabenizo pela busca de conhecimentos, eu acho que isso é muito importante. Nós, professores, somos desafiados diariamente e temos que enfrentar esses desafios. E espero vocês no nosso Tira Dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela parceria. Pessoal, peço para que vocês não saiam da live ainda. A gente tem mais 5 minutinhos e eu gostaria de apresentar para vocês uma pequena reflexão. Sobre o que é essa reflexão? É uma reflexão sobre o nosso papel como professor. Nós, professores, temos uma missão muito linda, né? Uma missão inexplicável. Só a gente sabe o quanto a gente está sentindo falta da sala de aula, como a prof. Preta comentou, a falta dos abraços carinhosos, né, que a gente ganhava quando chegava na escola. E toda essa pandemia só nos trouxe a certeza que a gente não vive sem o professor, né? Não existe acabar com a profissão professor. Então, a gente percebe isso e eu vou passar para vocês, bem rapidinho, uma pequena reflexão sobre esse momento, né? Sobre a nossa importância como professor no processo de ensino-aprendizado. Conta certa lenda que estavam 2 crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis." Nesse instante, um ancião que passava pelo local comentou: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Pode nos dizer como?" "É simples", respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Deus nos faz perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Sabemos que a inclusão nas escolas é um desafio, onde a maior justificativa é: eu não estou preparado.
acabamos deixando de lado a grande missão que estamos recebendo, que é transformar a vida, trazer luz e ser ponto de referência para nossas crianças. Ninguém está capacitado inicialmente, mas nós nos capacitamos no percurso e na caminhada. É só começar. Muitas vezes, nossos recursos são limitados, mas isto não nos impede de acolher, de dar amor, de sermos base, e muitas vezes nós somos a base. Muitas somos a mãe, o pai ausente. Eu sei, não é nosso dever, mas é nossa missão. Não é por acaso que estamos aqui. Professor, a partir do momento que você perceber a capacidade que você tem de influenciar positivamente na vida do seu aluno, você estará com toda certeza cumprindo a sua missão. Então, o que é ser professor? Ser professor é ter uma profissão de impacto. Ser professor é ter a certeza de que todos os dias ele mudará positivamente a vida de alguém. Ser professor também é fazer parte da história de cada aluno. Ficará em contato com diversas realidades e poderá contribuir fazendo um bom trabalho para um Brasil melhor. Também estou com saudade do Senai e também saudade dos professores e dos colegas que estão aqui no meu coração, beleza? Um abraço. Nota 10. Eu gosto dos professores, eles me ajudam muito. E eles também são legais, eles também são meus amigos também, né? E se eu voltasse, se acabasse coronavírus, né? Daí nós podemos voltar, né? Eu também estou gostando de fazer aula online com o professor Vladimir Bongoni também, né? Também estou com saudade de muitos de vocês, dos professores também, né? É que tenho mais saudade também dos professores que eles são meus amigos. E os amigos também gostam deles também, né? Também, né? Eles são muito legais também, né? Tchau. Professores, a dedicação de vocês faz a diferença. Teachers, you are important. Believe in yourself. Stay at home. Você é meu exemplo. Professor, você é a minha inspiração. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Aguardamos vocês no Tira Dúvidas na segunda. Obrigada, profisanas. Então, obrigada, Ana Michele, obrigada, Ana Andréia, obrigada a todos vocês que participaram da nossa live hoje. Com certeza, um tema muito comovente para todos nós, que nos faz refletir muito, né, e pensar assim, nos nossos valores e na nossa conduta como cidadãos. Eu desejo a todos vocês uma ótima tarde, então, e a gente se vê novamente aí amanhã, então. Do grupo 9 eu me despeço por aqui, eu acredito que não vou participar mais das lives com você, acho que de vocês era só hoje, e com o grupo 4 nós continuamos então até na semana que vem. Um grande abraço e até mais.